Ministério Público apura irregularidades e desvio de recursos da Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a AMA. Petrobras anuncia novo aumento na gasolina e no diesel. Em uma semana foram 5 reajustes. Região de Criciúma deve ganhar serviço aeromédico. Médicos do SAMU vão passar por treinamento. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. E ainda em uma série especial sobre a situação da Venezuela, nós vamos mostrar como a crise começou e o impacto que gerou aqui no Brasil. E no esporte, Wilson de volta ao Tigre, o ex-zagueiro assume a coordenação técnica das categorias de base do clube. As notícias de Criciúma e o sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Segunda-feira, 21 de maio de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. O inquérito civil apura irregularidades e desvio de verba da Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a AMA de Criciúma. A investigação está nas mãos do Ministério Público. O promotor responsável pelo caso explica que as investigações apuram desvio de recursos em gestões anteriores da associação. No inquérito civil, instaurado em 2017, consta uma série de irregularidades. No início de 2017, nós, por meio de denúncias, recebemos informações de que estariam ocorrendo desvios na instituição. E face a essas informações, e como a associação ela é beneficiária de recursos públicos, tanto da parte do município quanto do Sistema Único de Saúde, nós instauramos um inquérito civil e, ao final desse inquérito civil, concluiu-se efetivamente pela existência de desvios e, em razão disso, nós deflagramos, então, uma ação civil pública que está em tramitação atualmente no Poder Judiciário. As pessoas investigadas, segundo o promotor, faziam parte da diretoria em gestões anteriores, nos mandatos entre 2017 e 2015. A ação civil pública que está em andamento, ela imputa atos de improbidade a pessoas vinculadas à gestão anterior da instituição, pessoas que também, em vários momentos, estiveram à frente da instituição, administrando-a com procurações da diretoria, e os valores que foram apurados giram na quantia aproximada de R$ 1,5 milhão. Mas, conforme o promotor, a investigação apurou que esse valor, de aproximadamente R$ 1,5 milhão, não foi desviado em uma única vez. O montante diz respeito a uma série de irregularidades ocorridas ao longo dos anos. Os fatos são de várias ordens, né, mas a gente poderia trazer a título de exemplificação questão de abastecimento de veículos particulares, manutenção em veículos particulares, pagamento de tributos em relação a veículos particulares, pagamento de tratamento médico odontológico, plano de saúde para pessoas que sequer tinham vínculo com a instituição, sem o ressarcimento à AMA, além de inúmeros outros fatos envolvendo, inclusive, desvio de valores recebidos de órgãos públicos, como da Polícia Federal, da Receita Federal, do próprio Poder Judiciário, e etc. Além disso, outro inquérito também foi instaurado no início deste ano para apurar possíveis irregularidades na atual gestão. O primeiro processo já está bem adiantado, mas este ainda está nos procedimentos iniciais. A ação civil pública relacionada ao ano de 2017, ela agora está na fase de citação das requeridas, né? É aquele momento em que o oficial de justiça leva a comunicação para que a pessoa possa exercer a sua defesa. E, a par dessa ação civil pública, nós temos também um outro procedimento, um inquérito civil, que já é relacionado à gestão atual. Esse inquérito civil, nós ainda estamos na fase inicial de investigação, colhendo informações, documentação, depoimentos, para poder ter uma conclusão um pouco mais segura em relação ao que vem ocorrendo. Após as investigações, o inquérito civil foi encaminhado à Justiça apontando os desvios. O promotor explica que os envolvidos podem ser penalizados. As pessoas imputadas na ação civil pública, uma delas ainda atua na diretoria da instituição. Em se tratando de uma associação de direito privado,
a própria instituição ela tem o dever de adotar as providências legais em relação ao seu associado que descumpre o estatuto da instituição. E do ponto de vista da nossa ação judicial, as sanções variam desde uma sanção de natureza penal, pelos crimes de peculato e apropriação indébita, indo inclusive às sanções da Lei de Improbidade Administrativa, relacionadas com a necessidade de ressarcimento do dano, necessidade de imposição de multa civil, proibição de contratar com o poder público e inelegibilidade, que é uma das sanções mais severas da Lei de Improbidade Administrativa. Quem abasteceu o carro nos últimos dias deve ter notado que a gasolina e o diesel aumentaram. E não foi só uma vez. Só na última semana, a Petrobras repassou o aumento 5 vezes. O preço médio da gasolina nas bombas terminou a última semana em alta. Segundo dados divulgados na sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis, a ANP, o avanço foi de 0,63%, elevando a gasolina para R$ 4,28 por litro na média nacional. Após o último reajuste, na região de Criciúma, a gasolina chega a custar R$ 4,35 em alguns postos. Mas deve vir mais aumento por aí. Os preços do diesel e da gasolina voltam a subir nas refinarias a partir de amanhã. Segundo a Petrobras, a gasolina subirá 0,9% e o diesel 0,97%. Com a alta, o preço da gasolina passará a custar para as distribuidoras R$ 2,08, enquanto do óleo diesel sobe para R$ 2,37, isso sem contar os tributos. Esse é o 11º aumento do preço da gasolina nos últimos 17 dias. Segundo a Petrobras, a estatal adota um novo formato na política de ajuste de preços desde julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente. Só na semana passada, por exemplo, foram 5 reajustes diários seguidos. No acumulado, somente na semana passada, a alta chegou a 6,98% nos preços da gasolina e 5,98% no diesel. Desde julho de 2017, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 58,76% e do diesel, valorização de 59,32%. E o aumento do diesel levou milhares de caminhoneiros a protestarem hoje no país. Durante todo o dia, manifestações foram realizadas nas rodovias federais. Aqui na região, houve protesto em Araranguá, Jaguaruna e em Tubarão. Aos poucos, o serviço aeromédico começa a ser encaminhado para uma oficialização no sul catarinense. Na última semana, a reivindicação ganhou força após uma reunião com o secretário estadual da Saúde. A proposta de implantação do serviço aeromédico utilizando a estrutura do Serviço Aeropolicial, o SAER, foi novamente discutida em reunião na última sexta-feira. De lá, uma definição. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU de Criciúma, será treinada para atuar no helicóptero. A ideia de utilizar o helicóptero do SAER já havia sido explanada ao secretário de Estado da Saúde, Acélio Casagrande, pelo comandante do SAER de Criciúma, delegado Gilberto Mondini, em encontro em Florianópolis na última terça-feira. Agora ficou definido que a equipe médica do SAMU em Criciúma será treinada para atuar no helicóptero, realizando o primeiro atendimento. Atualmente, a aeronave do SAER é utilizada na área da saúde apenas para transferências de pacientes em estado grave entre hospitais, quando por terra a demora representaria risco de morte. Ainda não há previsão de quanto tempo vai durar o treinamento, mas a intenção é de que assim que concluído, a equipe já possa embarcar com o SAER quando acionada para acidentes com casos mais urgentes. A seguir, em uma série especial de reportagens, nós vamos mostrar como começou a crise na Venezuela e os impactos dessa crise no Brasil.
Hoje é segunda-feira, dia de conferir como fica o tempo durante esta semana. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá ensolarado. Durante a tarde, o sol também deve prevalecer e o dia segue sem chances de chuva. A temperatura mínima será de 6 graus e a máxima de 18 graus. Na quarta-feira, dia 23, a previsão se repete, com sol durante todo o dia e sem chance de chuva em Criciúma. Mas deve ser um pouco mais frio. Os termômetros marcarão mínima de 6 graus e a máxima de 16. Na quinta-feira, dia 24, o dia também será ensolarado e sem chuva. A temperatura mínima será de 6 graus e a máxima de 17 graus. Na sexta-feira, dia 25, o sol prevalecerá e a temperatura fica um pouco mais alta. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 8 graus e máxima de 19. Na semana passada, nós mostramos em uma reportagem aqui no Informe Região a preocupação do governo federal em acolher imigrantes venezuelanos. Os refugiados fogem de uma crise política, econômica e social. A origem dessa crise a gente mostra agora na primeira reportagem da série Venezuela, um país à beira do abismo. A população que já teve a maior renda da América Latina hoje está assim. Cerca de 20 pais de crianças transplantadas. Compramos medicina, não comemos. E se comemos, não compramos medicina. Uma vida normal como os demais. Falta quase tudo na Venezuela. Junto com a comida, os remédios e a segurança, desapareceu a democracia. Protesta contra o presidente Nicolás Maduro. E muita gente ainda pergunta: como foi que tudo isso começou? Em 1999, o país foi rebatizado pela segunda vez, agora pelo militar Hugo Chávez. O que um dia foi Estados Unidos da Venezuela e depois República da Venezuela, passou a ser a República Bolivariana da Venezuela. E não foi uma simples mudança de nome. Venezuela se constituye em um Estado democrático e social, de direito e de justiça. A Venezuela mudou. De um lado, os ricos contra tudo, e do outro, os pobres que passaram a ter uma vida melhor. Mas, durante os 14 anos do governo de Hugo Chávez, quem não cumpria as ordens era penalizado por não colaborar com o que ele chamava de novo socialismo bolivariano. Esse edifício aí que é? Esse é um teatro antigo, não era? Exprópiese. De acuerdo. E aquele edifício allá na esquina? También son edificios que tienen locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Centenas de empresas foram fechadas. O comércio acompanhou a quebradeira. Empresas de rádio, TV, jornais e revistas também encerraram as atividades. Talvez por isso apenas agora sejam divulgadas denúncias de que Hugo Chávez e seus amigos acumularam bilhões de dólares no exterior. Inclusive a filha, acusada de colaborar com traficantes de drogas. É um processo, de alguns anos que tem tanto a parte econômica e política vão se deteriorando, com um impacto social que a gente está vendo agora. A queda nos níveis econômicos do país, a centralização de poder, a violência, que é em relação aos protestos, feitos com violência, combatidos com violência. O Brasil manteve boas relações com o governo de Hugo Chávez. Os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff não escondiam admiração pelo tenente-coronel. Quando ele morreu, Lula estava emocionado e falou sobre a parceria que manteve com um companheiro venezuelano. Instituir com o Chávez que a gente pudesse fazer 3 ou 4 reuniões por ano entre Brasil e Venezuela. Uma reunião no Brasil, uma reunião na Venezuela, para que a gente pudesse aparar todas as arestas, para que a gente pudesse convencer os empresários brasileiros a fazer investimento na Venezuela, para que a gente pudesse tentar construir uma parceria que pudesse equilibrar o comércio Brasil e Venezuela.
E essa parceria rendeu novas denúncias. A construtora Odebrecht, por exemplo, foi convocada para construir o metrô de Caracas. Mas olha o que sobrou: denúncias de propina e o esqueleto de uma obra que não anda. E a vida continuou assim, depois que Hugo Chávez morreu. Isso criou um descontentamento geral na Venezuela, um descrédito muito grande por parte dos agentes econômicos, principalmente os empresários venezuelanos, que ficaram com medo e começaram ou a sair do país ou pararam de investir, por não acreditar no futuro. É exatamente sobre o futuro que vamos falar na segunda reportagem sobre a Venezuela. Nicolás Maduro quer continuar no comando do país, que tem a capital mais violenta do mundo. E para quem reclama da falta de alimentos, ele recomenda: criem galinhas, como ovos. Todos podemos produzir, todos. E aproveitar os recursos ambientais para verdade, todos podemos produzir. A agricultura urbana. A seguir o esporte, Wilson de volta ao Criciúma, desta vez para assumir a coordenação técnica das categorias de base. O circuito SEST Senat de caminhada e corrida de rua teve as inscrições prorrogadas. O evento acontece no mês de junho, em Criciúma, e deve reunir 2.000 inscritos. O circuito, que acontece no dia 10 de junho, vai ter a largada aqui na frente do palco, aqui do Parque das Nações. Eu vou conversar com o Patrick, que é coordenador de promoção social do SEST, para me explicar um pouquinho mais sobre esse percurso. É daqui mesmo que vai sair o pessoal, Patrick? Então, Débora, bom dia. É aqui mesmo, no Parque das Nações. A gente vai estar recebendo todos aqueles inscritos que fizeram durante o mês de maio inteiro aí as suas inscrições. Por isso, prorrogamos até dia 1º de junho, para dar mais um tempinho para aqueles que não tiveram tempo ainda, correr lá no site Promoções Sociais, @sestsenat.org.br, e fazer a sua inscrição. Então o site é www.projetossociais.sestsenat.org.br. Entra lá, faz a sua inscrição, retira o kit num dia antes do evento, no sábado, aqui no Parque das Nações também. Vamos estar com uma mega estrutura aqui para receber todos aqueles inscritos, e a gente vai fazer então a entrega dos kits para no dia 10 fazer então a largada. A partir das 9 horas a largada, e às 8 horas começam as atividades extras para a gente poder ir recebendo o público inscrito. Quantos inscritos vocês esperam? Tem um limite aí de inscrições? Sim, Débora, ano passado a gente atendeu cerca de 1.500 pessoas inscritas. Esse ano a meta ficou ousada, né? A gente teve aí, devido à repercussão positiva, um aumento de 500 participantes. Então vamos estar recebendo 2.000 pessoas para poder fazer todo o trabalho no dia 10, e 200 pessoas vão estar aí auxiliando todos esses 2.000 inscritos. Essas 200 pessoas têm uma equipe também de saúde, tudo para que seja um dia tranquilo também aqui na prova. Exatamente, para garantir o conforto e o bem-estar de todos, a gente vai estar com equipe médica, a gente vai estar com a equipe na área da saúde para dar esse atendimento antes do evento e pós o evento também. E vamos estar com os staffs, pessoal da organização, para poder fazer aí a cronometragem toda do percurso, que vamos ter de 2 km para quem quer caminhar, 5 km para quem quer correr e 10 km também para quem quiser correr. Então a gente vai estar fazendo esse trajeto em todo o nosso entorno aqui do parque, na Avenida Centenário, com largada e chegada aqui no Parque das Nações. Como é que está até agora? Claro que as inscrições foram prorrogadas, mas a procura até o momento está sendo legal? A procura está ótima, a gente está recebendo bastante usuários do setor do transporte dentro do nosso sistema para fazer o cadastro, e também a comunidade está fazendo aí um monte de cadastro também para poder fazer e participar desse evento no dia 10. Então quem for da comunidade entra lá, faz a inscrição, tem uma pequena taxa lá para poder pagar, para poder retirar o kit, mas quem for do transporte é inteiramente gratuita. Vamos aproveitar então para a gente encerrar, chamar o pessoal para participar, né, que ainda tem tempo. Lembrando, foi prorrogada a inscrição, né, Patrick? Exatamente, Débora. Então você que é profissional do transporte,
pode ligar para nós no telefone 34437000, tirar todas as suas dúvidas, ou então diretamente entrar no site www.projetosociais.sescsenat.org.br e lá sim fazer a sua inscrição e garantir aí seu passaporte para poder participar com a gente no dia 10 de junho e no dia 9 a entrega dos kits aqui no Parque das Nações também. E agora a gente fala do Tigre. O ex-zagueiro Wilson Waterkemper está de volta ao Criciúma, desta vez para trabalhar nas categorias de base do time. O Wilson foi apresentado pelo coordenador-geral da base, Serginho Lopes, em uma coletiva na sala de imprensa Clésio Búrigo. Ele vai assumir a coordenação técnica das categorias de base do clube. A gente já teve uma reunião hoje com as comissões técnicas, passou a ideia nossa. O Wilson vai viver o dia a dia do campo, planejamento de treinamento, jogos em competições a nível estadual e do Brasil, para que ele possa estar acompanhando aquele atleta que possa chegar mais próximo à equipe profissional. Wilson tem um longo histórico no Tigre. É o segundo jogador com mais partidas disputadas na história com a camisa do Criciúma. Foram 426 jogos. Além disso, também atuou na comissão técnica e chegou a comandar o time. Em tudo, eu fiquei aqui no Criciúma desde 25 anos. Eu cheguei aqui como atleta de base, então fiquei 3 anos nos juniores, depois joguei 10 anos no profissional, né? Um total de, parece, 426 jogos, segundo a imprensa aí, que nem eu sabia direito. E depois eu comecei no 3 anos de técnico juvenil, depois juniores, depois técnico profissional, auxiliar do clube, fui até supervisor uma vez aí. E é a experiência que ele guardou ao longo desses anos que ele quer passar em cada categoria. Me considero com muita humildade um atleta extremamente vencedor, né, com diversos títulos, aqui, principalmente aqui no Criciúma. Então, eu acho que eu tenho muito a passar com a experiência, com aquilo que eu adquiri. É o que eu falei, não tem ninguém melhor que ninguém, vai ser uma troca de informações, eu vou aprender muito com os meninos da base, como acredito que eu posso passar alguma coisa para eles também. E nós trabalhamos juntos, eu creio num grande resultado. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá!